Nessa quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, mais um dia de julgamento na primeira turma do STF, do núcleo crucial da trama golpista. Ministro Luiz Fux falando nesse momento um voto extenso, o voto mais extenso até agora, dos 3 que já foram proferidos na primeira turma. Vamos acompanhar o que diz o ministro nesse momento em Brasília. Da abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou do golpe do Estado, com efetiva colocação dolosa do bem jurídico tutelado em um perigo imediato e previsível, por meio de atos idôneos a causar esse resultado. Cumpre ainda analisar se é possível a configuração desses crimes a partir de uma conduta omissiva, porque há uma afirmação de omissão, sendo certo que a redação dos artigos não contempla a modalidade omissiva. Deve-se cogitar, então, da incidência do artigo 13, parágrafo 2º do mesmo diploma, segundo o qual a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas não está na lei, não está previsto. Mas pode-se interpretar que a omissão, dessa forma, atrai incidência da norma sancionadora quando qualificada pelo dever de agir, pela possibilidade efetiva de evitar o resultado. Naturalmente, existe ainda o elemento subjetivo consistente do dolo, que demanda a consciência sobre o dever e o poder de agir. Bem assim, a vontade deliberada de comportar-se omissivamente para produzir o resultado. É necessário que o querer do agente se manifeste no mundo exterior, que a deliberação de vontade suceda um comportamento real e efetivo do agente. E é essa manifestação externa de vontade, esse comportamento real do sujeito, deve produzir resultado. Mais uma vez, eu estou citando aqui a parte geral de Aníbal Bruno. O crime omissivo impróprio de que se cogita demanda, então, em primeiro lugar, a existência de uma posição de garante. Uma posição de garante. O ministro começou a falar às 9h12 da manhã, houve já 2 pausas, uma de 10 minutos, uma pausa para o horário de almoço. O ministro tinha pedido para não ser interrompido, não foi interrompido pelos colegas da primeira turma ao longo dessa fala. Eduardo Frumento aqui comigo nessa tarde vai nos ajudar também, né, Frumento, para a gente recapitular tudo que já foi tratado pelo ministro nessa explanação dele que começou na metade da manhã. Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos juntos, portanto, acompanhando e atualizando as informações direto de Brasília com a nossa equipe e, claro, de ouvidos atentos ao voto do ministro Luiz Fux, o terceiro voto de 5 previstos para a primeira turma. Os outros votos devem ser dados amanhã. A expectativa é que Luiz Fux termine esse voto ainda hoje. Lembrando que havia previsão de uma sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi cancelada justamente para permitir a conclusão do voto ainda hoje. Vamos acompanhar alguns trechos, recapitular então o que foi trazido pelo ministro. A gente tem aqui esses trechos em áudio e vídeo. Ele falou de observações, questionamentos que fez a partir das defesas, né, dos advogados de defesa que fizeram apresentações no plenário, falando de uma demora, que não houve tempo para analisar todas as provas que estavam ali, que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Disse que o plenário que deveria analisar, que a primeira turma não teria condições de fazer essa análise dessa denúncia. Vamos ouvir esse primeiro trecho da fala de Luiz Fux hoje. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, de dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas, mas em caso salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia que
apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. O ministro Luiz Fux também defendeu que o STF não tem competência para analisar a tentativa de golpe. Na avaliação dele, o foro adequado seria a primeira instância. Além disso, o magistrado reforçou o pedido para que o plenário analise a ação penal, caso ela continue no STF. É sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no Pleno do Supremo Tribunal Federal.